Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa 18ª aula do curso de Biologia Celular para o Ensino Superior. E hoje nós discutiremos aqui acerca da meiose. Então vamos lá? A meiose, assim como a mitose, trata-se aqui de um processo que está diretamente atrelado com a divisão celular. Todavia, o primeiro aspecto que tem que sobressair aos olhos de vocês, que vocês precisam se recordar é que, quando comenta-se aqui acerca da meiose, trata-se de um processo que está diretamente atrelado com a diversidade genética. Então, nós veremos que ao longo da meiose, existe uma série de eventos que vão ser importantes para gerar a variabilidade genética. E nesse sentido, a meiose, ela conceitualmente é definida como uma situação na qual uma célula se divide e essa célula, ao se dividir, ela vai dar origem a 4 células filhas com metade do conteúdo genético. Não menos importante, esse conteúdo genético ele é distinto, ou seja, ele é diferente do conteúdo genético da origem parental. Não menos importante, acontece somente uma replicação cromossômica seguida de 2 divisões nucleares e celulares, que a gente denominará aqui como meiose 1 e meiose 2. E não menos importante, vocês precisam se ater que o cromossomo paterno, ele se pareia com o cromossomo materno, o que vai gerar aí essa variabilidade genética. Dito isto, a gente precisa conceber e entender que a meiose ela é subdividida em duas situações. A meiose 1, que é subdividida em prófase 1, que apresenta aqui subetapas, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E por fim, nós temos aqui a meiose 2, subdividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e por fim a telófase 2. O aspecto mais importante a ser descrito aqui de antemão é que existem alguns eventos moleculares muito próprios que precisam aí ter uma atenção especial de vocês na hora do estudo individual. Como, por exemplo, aqui na prófase 1, nós temos uma situação muito importante que acontece no paquítono que vai ser importante para a variabilidade genética. Da mesma forma, qual existe outros momentos aí que são importantes também para gerar essa variabilidade genética. Beleza? Posto isto, entendamos que na meiose 1 nós teremos aqui a prófase 1 e a prófase 1 ela é subdividida aí em 5 subetapas. A primeira nós denominamos como leptotermo. Leptos vem de delgado, tênia filamento. O que significa isso? Nesse momento aqui do leptóteno, os cromossomos eles estarão duplicados aqui muito finamente, tá? Então eles apresentam meio que um aspecto de grânulo, tá? Que acabam fixando-se aqui ao envoltório nuclear. E aí você deve estar se perguntando, tá, Pro, mas por que esse cromossomo extremamente fino, com esse aspecto granular, precisa fixar-se ao envoltório nuclear? Porque isso vai viabilizar o pareamento, tanto do cromossomo materno quanto do paterno. É uma fase aqui muito longa, tá bom? Agora, a etapa subsequente ao leptoterno é o zigóteno. E no zigóteno nós temos o quê? O início de um processo de emparelhamento aqui dos cromossomos, o que é um processo bastante característico da meiose, através de uma estrutura que nós denominamos como complexo sinaptonêmico. O complexo sinaptomênico, que acontece aqui a sinapse miótica, é basicamente um processo que vai estabilizar esse pareamento e, consequentemente, na fase subsequente, que é o paquítono, facilitar aqui o processo de recombinação, de crossing over. Beleza? Então, o zigótono é um processo no qual você tem aqui essa união entre os cromossomos homólogos através do complexo sinaptomênico e, consequentemente, inicia-se aqui o processo de estabilização desse emparelhamento e, consequentemente, a facilitação para a recombinação aí dos cromossomos. Então, o que é importante vocês se atentarem? Que aqui na prófase 1 nós temos um processo no qual os cromossomos homólogos eles irão se emparelhar
e, consequentemente, posteriormente, nós teremos aqui uma situação extremamente importante para a recombinação gênica, de maneira a qual você tem aqui um bivalente ou a gente pode chamar de tétrade, tá? São justamente esses cromossomos aqui duplicados e emparelhados. Posto isto, pessoal, entendamos que agora a etapa mais importante é justamente aqui o paquíteno, que é justamente a etapa presente aqui na prófase 1, que está atrelado com um evento extremamente importante, que nós denominamos ou como crossing over, ou como recombinação genética, ou como permutação e etc. O que é importante vocês se atentarem para esses diversos nomes. No paquítono, nós teremos uma situação na qual os cromossomos estão extremamente condensados e, consequentemente, acontece a recombinação gênica, ou seja, os cromossomos eles irão trocar pedaços, segmentos entre si. E isso é importante porque acaba gerando variabilidade genética. Então, o que é de interesse vocês se aterem é que no paquítono acontece um crossing over através do complexo enzimático aqui. Então você tem um módulo de recombinação, então todo esse processo aqui para viabilizar essa troca aqui de segmentos de genes entre esses cromossomos. Além disso, no paquítono nós temos aqui um ponto de checagem. O que significa isso? Assim como na mitose, que a gente comentou na nossa última aula, é importante com que haja aqui uma verificação da estabilidade do material genético, de maneira a qual, durante o paquítono, eu faço agora uma observação acerca do emparelhamento e, consequentemente, dessa recombinação, e se eventualmente essa recombinação não estiver completa, a meiose não vai avançar para os próximos passos, beleza? Todavia, se o emparelhamento e essa recombinação estiver completa, pode haver aí prosseguimento desse processo. A etapa subsequente ao paquítono é o diploterno, diplos vem de duplos, por quê? Agora, nesse processo, nós iremos iniciar o início da separação dos cromossomos homólogos e, consequentemente, nós conseguimos ver aqui as trétades ou os bivalentes ou quiasmas, se preferirem, e, consequentemente, o complexo sinaptomênico que havia sido formado aqui no zigótono, ele começa a findar-se e, consequentemente, os cromossomos homólogos eles estarão unidos aqui mediante os quiasmas. O quiasma, basicamente, seria quase que como uma cruzinha que cruza esses cromossomos entre si, tá bom? Então, no diplótano, você tem essa situação aqui, ó, do quiasma, que é justamente esses cromossomos homólogos ligados entre si. E, não menos importante, um detalhe sobre o diplótano é que é uma fase extremamente longa, tá? Então, por exemplo, nas mulheres, por exemplo, a produção de ovócitos inicia-se ali mais ou menos no entorno do quinto mês de gestação. Então, através do quinto mês ali de vida uterina, os ovócitos começam a ser produzidos e isso daqui estende-se aí até a puberdade ali, quando acontece a menarca, tá? A primeira menstruação. E aí, consequentemente, a meiose 1 completa e aí você tem a parada da metáfase 2 até a fecundação aqui. Um detalhe que é de interesse aqui ser destacado é que a meiose ela pode durar por cerca de 40 anos, tá? E não menos importante, nesse processo, você pode ter aqui a cromatina ela apresentando um padrão meio que plumoso, porque esse cromossomo ele vai estar extremamente desenrolado, tá? E, consequentemente, você tem uma intensa síntese aqui de RNA, isso aqui muito próprio, por exemplo, em anfíbios, peixes, répteis e aves, beleza? E, por fim, a última etapa aqui da prófase 1 é a diacinese, que é justamente uma situação na qual você tem um aumento da condensação cromossômica, desaparecimento do nucleolo, a ruptura do envoltório nuclear e, consequentemente, as trétades elas vão começar a se distribuir de maneira bastante homogênea e cada homólogo ligará-se aí a uma fibra do fuso. Dito isto, essa é a esquematização geral da prófase 1, que é a etapa mais longa da meiose. Então você tem aqui o leptoterno, zigótono, paquítono, diplótono, diacinese, tá
tá bom? Sendo que os eventos mais importantes são justamente no zigótono, que você inicia aqui a formação do complexo sinaptomênico, que vai viabilizar aí, posteriormente no paquítono, a formação do crossing over, e consequentemente as etapas subsequentes são o de Blóteno, você tem aí a finalização do complexo sinaptomênico e você vê aqui o quiasma visível. De maneira qual, na diacinese, você tem agora a fragmentação aqui do envoltório nuclear e, consequentemente, a migração aí dos cromossomos homólogos para as regiões dos fusos. A metáfase 1 é uma subetapa da meiose 1, na qual você tem aqui uma intensa condensação dos cromossomos e, consequentemente, o desaparecimento do envoltório nuclear. Os cromossomos homólogos eles estarão alinhados aqui na região equatorial da célula e, consequentemente, um detalhe legal de ser descrito aqui é que os cromossomos homólogos eles serão puxados aí em sentidos opostos e, consequentemente, os quiasmas, que são justamente aquelas estruturas que meio que deixam eles unidos, acabam meio que oferecendo resistência a esse movimento, o que faz com que, consequentemente, haja um posicionamento e a estabilização aqui das tétrades. Um aspecto importante ainda a ser descrito aqui na metáfase 1 é que você tem aqui a situação dos cinatocoros aqui das cromátides irmãs e, consequentemente, elas apontam aí para a mesma direção. Isso é importante porque, mais adiante, quando a gente for falar da anáfase 1, você tem a separação das cromátides irmãs e, consequentemente, isso vai ser importante aqui na anáfase 1 da meiose. Então, aqui, percebam que os cromossomos homólogos eles se alinham de maneira independente na placa metafásica ou placa equatorial e, consequentemente, eles são pareados aqui na placa metafásica, tá? Então, ó, isso é o que a gente tem, por exemplo, na mitose e isso é o que acontece aqui na meiose. A diferença é que o que você tem é a diferença aqui da questão de como que se dá esse pareamento, tá? Na fase 1, o que você tem agora é a separação dos cromossomos homólogos para as regiões aqui dos polos opostos da célula. E na telófase 1, você vai ter agora uma situação na qual os cromossomos descondensados vão começar a ter agora a reconstituição do envoltório nuclear e, consequentemente, a citocinese. Então, ao término da meiose 1, o que a gente pode observar de antemão é que, por exemplo, se você tinha duas células haploides N com a quantidade de DNA duplicada, 2 Ns, né? Porque você tem toda essa duplicação aqui. E na meiose 2, é basicamente muito similar ao que a gente comentou lá na mitose, tá? Só que ao término da meiose 2, o que você vai ter são 4 células haploides com metade da quantidade de DNA. E entre a meiose 1 e a meiose 2, você tem um período que nós chamamos de intercinese, tá? Que é esse é um breve período entre essas duas divisões. Então você tem aqui a duplicação do DNA lá na intérfase, a meiose 1, você tem isso aqui, e ao término você vai formar 4 células haploides ao término. Não menos importante, é de interesse que vocês saibam que entre a meiose 1 e a meiose 2 não acontece síntese de DNA, e o complexo promotor da anáfase é inibido aqui ao término da meiose 1 e, consequentemente, não há degradação aqui da hemiciclina. Então, de maneira simplificada, para pontuar-se aqui a meiose, qual que é a grande importância dela? Primeiro, porque ela faz a segregação independente. Então, você tem aí o crossing over, e isso viabiliza aqui o aumento da variabilidade genética, tá? E, consequentemente, quando você tem, por exemplo, aqui na anáfase 1, aquele processo de separação dos cromossomos homólogos, isso faz com que, consequentemente, você aumente a variabilidade genética. Então, dois eventos importantes são o crossing over e a separação dos cromossomos homólogos, tá? Se eventualmente acontece alguma disjunção, ou seja, um evento de não disjunção, ou seja, separação dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs, nós podemos ter aqui eventos denominados como aneuplodias, que são extremamente deletérias, tá? A depender aí do caso.
E, por descargo de consciência, eu queria destacar a vocês que qual que é a distinção entre meiose e mitose? A meiose ela é caracterizada aí como uma situação na qual você tem duas divisões nucleares e citoplasmáticas, que vai originar aí quatro células com metade do número de cromossomos e, consequentemente, diferentes. Então, você tem aqui a separação dependente dos cromossomos homólogos, os crossing over, que está diretamente atrelado aqui com essa variabilidade genética, ao passo que a mitose, você só tem uma única divisão nuclear e uma única divisão citoplasmática, e você vai originar duas células filhas idênticas à célula mãe, de maneira qual não acontece recombinação gênica. Então, esse daqui é um infográfico que demonstra a meiose e a mitose simplificadamente, tá bom? E essa é a literatura que foi adotada aqui para vocês nessa aula. Só por descargo de consciência e nota de rodapé, um detalhe importante ainda a ser acrescido aqui é que na meiose você tem variação tanto de número de cromossomo quanto de DNA, tá? Diferentemente do que acontece lá na mitose. Beleza? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!